Recebem aqui no nosso sofá especialistas que vieram participar do programa para falar sobre o caso Angelina Jolie. Conosco mais uma vez o cirurgião plástico Evandro Parente. Bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Tudo bem. Boa noite também a Adriana Freitas, mastologista. Ainda Lara Beatriz, psicóloga. Boa tudo noite, bem? Tudo bem. E a Betina Moritz, nutricionista, que está pela participação, viu? Eu pergunto à mastologista Adriana Freitas, que exame é esse, Adriana, capaz de detectar um tipo de câncer, como aconteceu com a Angelina Jolie? Na verdade, o que a Angelina Jolie fez foi um teste de sangue que detecta a presença de uma mutação genética que ela apresentava que foi herdada dos familiares dela. Então, o que o teste que ela faz não é detectar o câncer de mama, ele detecta um risco estatístico de ela desenvolver câncer de mama. Então, existe um grupo populacional bem específico, que são os pacientes que têm câncer de mama genético. É extremamente raro, 90% das neoplasias de mama são esporádicas, não são genéticas. Às vezes, a gente consegue identificar pacientes extremamente predispostas, que são aquelas que têm um risco familiar muito alto, e essas pacientes são prováveis pacientes que terão câncer de mama genético, e nessas pacientes a gente conseguiria triar a presença de uma alteração genética, que a gente chama de mutação, e essa mutação levaria ao câncer de mama. Então a gente não identifica o câncer com o teste, a gente identifica o risco de desenvolver câncer de mama. Muita gente busca obter essa informação? Sim, o que acontece hoje em dia é que a neoplasia de mama, como você já disse, é extremamente frequente. Então, todo mundo conhece alguém que teve câncer de mama ou teve alguém na família com câncer de mama. Então, como o assunto é extremamente frequente e o câncer de mama mexe muito com a mulher do ponto de vista de sexualidade, toda a implicação do tratamento, então as pacientes elas se apavoram muito com esse assunto. Então, sempre existe uma abordagem no sentido de tentar fazer a proteção do câncer de mama. Não do teste especificamente, porque no Brasil ele não é muito difundido, não é muito divulgado. Mas essa preocupação com o câncer de mama e de que maneira preveni-lo, isso é o dia a dia do consultório, né? É todo o esforço do mastologista é reconhecer quem é grupo de risco. E como a gente estava dizendo, 90% das vezes a paciente que vai ter câncer de mama não tem um familiar com câncer de mama. Então, quando a gente identifica um parente próximo com câncer de mama, a gente realmente presta um pouco mais de atenção. Agora, para ser considerada de risco, ela não tem que ter um parente, um familiar com câncer de mama. É importante que ela tenha uma história genética, que ela tenha 2 familiares de primeiro grau com câncer de mama, ou algum parente direto acometido por câncer de mama antes dos 40 anos, vários parentes com câncer de mama na família e câncer de ovário. Então, assim, existem critérios muito rígidos para estabelecer a paciente como paciente de risco. O fato de você ter, por exemplo, a mãe com câncer de mama chegar no meu consultório porque tua mãe teve câncer de mama e ninguém mais na família com câncer de mama, isso não me acende uma luz vermelha sobre a tua genética. Eu presto um pouco mais de atenção, mas sabendo que 90% das vezes o câncer de mama vai pegar uma pessoa naquela família e mais ninguém. Então a gente presta um pouco mais de atenção, mas não submete a paciente ao estresse do acompanhamento de alto risco. O exame, ele veio somar nos dados que ela já tinha, tanto da história familiar dela, como até da história dela mesmo, pessoal, para ela tomar a tomada de decisão. Porque mesmo de posse desse exame, ela poderia ficar sendo monitorada, né, fazendo o rastreamento para tentar, na eventualidade do surgimento de um câncer de mama, ela fazer um diagnóstico precoce, né? E poderia fazer esse acompanhamento, não tirar. A decisão final é da paciente, assim. Porque, assim, tem aspectos positivos, tanto de permanecer com a mama, como de tirar com a mama. E qual das duas opções vai se adequar mais àquela paciente, ainda é uma questão muito de foro íntimo, assim. Da gente, como médico, é orientar a paciente sobre o risco dela. Então, já passei várias vezes pela situação de a paciente pedir para tirar as 2 mamas e a gente não faz isso. Porque existe uma morbidade, existe um dano estético, existem as complicações e a paciente tem um risco de câncer de mama que pode ser o mesmo de ter um infarto, de ser atropelada, enfim, ela pode morrer por outras coisas. Então, a função da gente é triar aquelas pacientes cujo risco é extremamente alto. E com essas pacientes a gente tem essa conversa de tirar ou não tirar a mama. Com a população em geral, população de baixo risco, não tem nenhum sentido, né? Fica um lado emocional, psicológico, Lara, dessas mulheres que precisam retirar as mamas.
Aí tem uma situação que é bem distinta, né? Porque no caso, quando uma mulher vai fazer uma prótese de silicone por um desejo, não por uma necessidade, por uma situação de saúde, a própria, vamos dizer assim, disposição psicológica, a situação psicológica da paciente é totalmente distinta. Então, mas para você ver como realmente isso mexe muito com a mulher, né? Os seios. Então, por isso eu te pergunto, né? O fato de ter que retirá-los. Sim, porque aí envolve um aspecto que a doutora Adriana estava chamando a atenção, porque tem uma relação direta com a possibilidade da mulher se haver com a sua intimidade, com a sexualidade, com a relação com o parceiro. Então traz uma série de aspectos aí que envolve o emocional que tem que ser considerados. Né? Muitas vezes a gente atende pacientes que estão nessa situação de estar sendo acompanhadas pelo médico e a primeira coisa que é decisiva é exatamente o esclarecimento que a doutora Adriana disse. Quer dizer, o paciente precisa estar ao máximo esclarecida das possibilidades que ela tem, porque via de regra mais do que uma sempre, e ter condições de se haver. Porque muitas vezes a mulher recebe a notícia e já entra em pavor e ansiedade, tem tudo isso, pô, e se eu tiver que retirar os seios, como é que vai ficar a minha relação com o meu parceiro, como é que vai ficar o meu casamento, enfim. Então a gente faz um acompanhamento psicológico, sempre considerando e trabalhando em termos interdisciplinares, para dar o suporte emocional para a paciente fazer o caminho que é necessário em termos médicos. Mesmo com a retirada das mamas, existe possibilidade de ela ter um câncer novamente? Novamente não, de ela ter o câncer, né? Porque ela não teve, não chegou a ter. É importante, porque a cirurgia da retirada da mama é uma cirurgia redutora de risco. Então, quando a gente trata uma paciente com câncer de mama, na técnica antiga, por exemplo, a gente tira muitas vezes mamilo, tira areola, tira todo o tecido glandular que for possível. Uma cirurgia profilática, existe uma tendência, porque para o resultado estético ser possível e aceitável, a gente tem que preservar determinada quantidade de tecido glandular. Porque toda a irrigação da mama chega pelo tecido glandular. Então, se a gente tirasse todo o tecido glandular, a pele que ficou não sobreviveria. Então, para a cirurgia ser possível, há que se deixar uma parte do tecido glandular, de 5% a 10%. Então, ela pode ter um câncer de mama nessa mama residual. O risco disso acontecer é 90% menor. Como a Angelina Jolie, ela saiu de um risco de 87%, por exemplo, se a gente for julgar o teste que ela fez, e saiu para 5%. Então, há uma redução. Diminuiu bastante, mas ainda existe um risco que ela vai ter que continuar monitorando, né? Doutor Evandro, como é que funciona? Como é que é esse procedimento, essa cirurgia de retirada das mamas? Assim, até antes de entrar direto nessa resposta, eu queria só dar uma esclarecida, assim, que existe uma diferenciação muito grande entre você colocar uma prótese com a finalidade estética, né, para aumentar, que é o que se coloca normalmente, e que isso vai dar um determinado padrão estético que já está bem conhecido na nossa sociedade, né? Os pacientes já chegam no consultório buscando aquele padrão, para uma reconstrução de mama. A gente tem mudanças tanto da forma da mama, da consistência dessa mama. Então, assim, todo o procedimento é muito diferente. A prótese utilizada é uma prótese diferente, as etapas que se passam também são diferentes. Então, você não pode ter como termo de comparação, que às vezes é comum a paciente chega no consultório e fala assim, doutor, eu quero tirar a mama e colocar uma prótese, assim. Né? Como se a gente conseguisse obter daí aquele resultado que está já incorporado à sociedade do resultado da prótese a essa situação de tirar a glândula e colocar uma... Os resultados estéticos, eles são bastante aceitáveis e a gente consegue resultados hoje através de próteses melhores, de um refinamento melhor da técnica, né? É só para frisar assim, que são duas situações diferentes, assim, então a gente não dá para... Nenhuma cobre a outra, assim, não dá para a gente comparar, são situações diversas. Mas assim, o que melhorou muito nos últimos anos em relação a resultados estéticos é a qualidade das próteses que a gente tem hoje. Né? A gente tem próteses de vários formatos, de vários tamanhos, de várias densidades desse silicone. A gente tem outras opções também cirúrgicas, como injeção de gordura, tem uma série de técnicas complementares a essa reconstrução só com prótese que tem melhorado bastante o resultado. Né? Porque se você não tiver um resultado esteticamente aceitável, a paciente não se sujeita a uma situação dessa. É muito difícil a paciente querer fazer uma cirurgia redutora dessa de risco se ela não tiver um mínimo de
confiança, de garantia que ela vai ter um resultado estético aceitável, que ela possa tocar a vida dela afetiva, social, de maneira adequada, né? O cirurgião plástico e a mastologista trabalham juntos? Os dois especialistas operam juntos, então? A ideia era essa, porque nós temos formação em tratamento oncológico. O resultado estético, ele é muito favorecido pela presença do cirurgião plástico, porque ele tem todo o gabarito e a experiência para isso. Então, o que a gente tenta fazer é, uma vez que a gente identifica a paciente de risco, a gente explica para ela sobre o risco. Quando ela tem essa decisão de que eu sou uma paciente que quero fazer mastectomia, a gente encaminha para o cirurgião plástico. O cirurgião plástico, tudo isso ele vai estar explicando para ela, e vai estar mostrando fotos, e para não dar para ela essa sensação de que é uma situação simples e que vai pôr a prótese, que a mama vai ficar ótima. Então tudo isso é muito orientado, a parte oncológica e o que ela pode ter expectativa do resultado estético. Porque uma vez orientada, o pós-operatório, o restante da vida dela depois daquilo é muito mais tranquilo. Eu tenho pacientes que têm mutação genética e que não tiraram a mama, porque para elas nenhum resultado estético que não fosse a mama delas era aceitável. Agora, se a gente for pensar no que a gente tem hoje, das técnicas mais modernas, o resultado ele é muito superior ao que a gente tinha no passado. O mais comum é apenas a retirada de uma mama, de um seio? Quando você vai fazer prevenção, não, por prevenção a gente tira as duas mamas. Quando já existe... O que acontece muitas vezes é que a paciente com câncer de mama, ela tem um risco de 1% ao ano de um novo câncer de mama. E muitas vezes, quando a gente faz a cirurgia do tratamento do câncer de mama, que a gente retira a mama toda, a simetria com a outra mama é muito difícil, ficam mamas diferentes. Então o que a gente considera? Sabendo que ela tem um risco oncológico para a mama contralateral, e sabendo que esteticamente ela pode ser beneficiada pela retirada do tecido da outra mama pela simetria, então a gente acaba fazendo a mastectomia bilateral para tratamento do lado que tem câncer de mama e preventiva do lado oposto. Agora, quando a gente vai fazer cirurgia preventiva, aí a gente tira as duas mamas. Quando é que pode acontecer as metástases, doutora? Então... Existe uma fase assim, esse é o complicado, porque o câncer de mama, ele não tem prevenção. É bem importante saber isso. Porque as pacientes, elas nos procuram e a gente estabelece uma rotina de acompanhamento cujo objetivo é uma tentativa de diagnóstico precoce. Porque os exames, eles não permitem que a gente descubra o câncer de mama na fase antes de ser câncer. A gente vai descobrir o câncer de mama. E o câncer de mama, uma vez diagnosticado, ele tem um potencial de ter metástase, que é tão maior quanto mais avançada a doença, mas mesmo doenças iniciais têm um potencial metastático. Por isso que as pacientes fazem cirurgia e, apesar de ser doença inicial, elas fazem quimioterapia, com uma tentativa de prever um risco de uma metástase futura. Então, a resposta para a tua pergunta é: todas as vezes que se diagnostica um câncer de mama, existe o risco de metástase. O câncer de mama, ele começa no tecido mamário. Circundando o tecido mamário tem um monte de vasos que fazem circulação linfática e sanguínea. O câncer de mama, ele se estende através da circulação linfática. Então ele cresce, alcança um vasinho linfático que está do lado dele, emite uma célulazinha para esse vasinho, essa célulazinha vai circular pelos linfonodos da mama, vai ser bloqueada a princípio pelos linfonodos da axila, e uma vez passado essa barreira dos linfonodos da axila, ela vai atingir a circulação sanguínea e vai circular por todo o corpo. Isso significa que um câncer pequeno, que está do lado de um vasinho, ele pode alcançar a circulação linfática do vaso e dar uma célulazinha. Essa célula do câncer de mama fora do local onde ela surgiu, ela pode se implantar e gerar isso que a gente chama de metástase. Essa metástase... E aí fica mais difícil? Então, combater, assim como a técnica de cirurgia plástica avançou muito, o tratamento do câncer de mama também avançou muito. Então, antigamente a gente tinha uma mortalidade por câncer de mama metastático que era altíssima. O paciente com metástase pulmonar, ela vivia 6 meses. Hoje a gente tem pacientes com 2, 3, 4, 5 anos em acompanhamento, porque as medicações melhoraram muito. Então a gente tem um controle melhor. Então, no contexto atual, a condição da paciente com metástase é muito melhor do que era antes. Doutora Adriana Freitas, aumentou a incidência de câncer de mama entre as mulheres mais jovens? O que está acontecendo? A incidência de câncer de mama, no geral, aumentou. Em pacientes mais jovens, o que a gente percebe é que elas antigamente não eram submetidas à avaliação, e hoje em dia elas são. Então,
Então, o cirurgião plástico, quando vai colocar prótese de silicone, ele pede ultrassom. O paciente é extremamente orientado, tem dor na mama, procura o médico e está com medo, a gente acaba fazendo algum exame para investigar. Então, antigamente, ela não tinha acesso a esses exames, hoje ela tem. Agora, se a gente for avaliar em termos de incidência, a incidência do câncer de mama aumentou, no geral, em função das condições em que a mulher hoje em dia vive, e nessa faixa etária aumentou exclusivamente porque a gente aumentou o número de exames. Mas ele continua sendo uma doença de pacientes acima dos 40 anos, acima dos 45 anos. 40. Doutor Evandro, é mais difícil fazer o diagnóstico, assim, de até mesmo sentir os sintomas, dores no seio para quem tem prótese? Acho que os sintomas não, assim, talvez até pelo contrário, a mulher que coloca a prótese, talvez ela cria uma percepção maior em relação às suas próprias mamas. Em relação à questão do diagnóstico em si, através de exames de imagens, como mamografias, tem que ser tomado alguns cuidados extras na realização do exame para você poder ter um diagnóstico preciso, né, na presença da prótese. E hoje a gente tem o recurso com mais facilidade da ressonância, que em casos de dúvida, em que você perceba que a mamografia está sendo prejudicada pela presença do implante, da prótese, pode ser solicitado a ressonância, que consegue fazer o diagnóstico de maneira correta e inicial, assim. E a mulher que é diagnosticada com câncer de mama e tem prótese, como é que funciona? Precisa retirar para fazer a retirada das mamas? Normalmente se retira, às vezes até no bloco, retira aquela mama junto com aquela prótese, porque aquela prótese que foi usada para aumentar, não vai servir mais. Foi usada para aumentar a mama, não é a mesma que será utilizada para reconstruir a mama. Então ela não vai ter uma serventia mais. Então ela é retirada, né, e você coloca de uma outra prótese, de um outro formato, de outras dimensões, para fazer uma reconstrução adequada, né? Clara, quais são os cuidados, quais são as orientações que você pode passar para a família, né, que tiver algum ente aí, algum membro da própria família aí passando por esse problema, né? Porque acho que não é só o antes, né, o pré, mas sim também os cuidados depois, né? Enfim, acho que a família tem que estar bastante unida também para apoiar a mulher nesse momento, né? Exatamente. Assim, a primeira orientação, e que é decisiva e fundamental, é sempre o acompanhamento médico e o máximo de esclarecimento a respeito da sua situação, né? Isso é decisivo porque isso, além de manter a pessoa numa situação de saúde, né, de encaminhamento da saúde, mantém a pessoa na segurança. Porque se ela está bem esclarecida das possibilidades, da situação, do tratamento e tudo mais, isso já resolve bastante, né? Então, isso é uma das coisas que é decisivas. A outra coisa é verificar a situação emocional, porque essa situação emocional da relação da pessoa com o próprio corpo alterado por uma cirurgia vai mudar muito conforme o contexto, né? A gente, pensando ali na Angelina Jolie, né, vamos dizer assim, ela seguramente sendo atendida por centros médicos de primeiro, né, quer dizer, ela vai ter uma reconstrução de mama e, enfim, isso provavelmente não vai mexer tanto na autoimagem dela, inclusive por ela ser Angelina Jolie. Né? Agora, uma mulher, vamos dizer assim, no Brasil, né, que está aí assistida por plano de saúde, vai ter a mesma oportunidade de reconstrução da mama, por exemplo? Qual é a situação em que ela vai ficar? E isso, claro, dependendo da possibilidade de tratamento, vai repercutir no emocional. Então, o nosso encaminhamento é sempre o quê? É decisivo o acompanhamento de uma paciente que entra nesse processo desde de antes, até preventivamente, para evitar complicações psicológicas maiores, é sempre articulado com o médico, a gente sempre trabalha, envia o relatório, inclusive dependendo da situação do paciente, a gente pede autorização para o paciente, se a paciente, pela situação de saúde, está em condições de uma intervenção psicológica, busca essa articulação para que a paciente tenha a melhor condição. Porque um aspecto que foi falado antes, que também é importante considerar, é na alteração da sensibilidade da mama, que vai alterar na questão do prazer sexual, pode alterar mais ou menos, mas isso mexe emocionalmente com a mulher. E é verdade mesmo? A mulher perde a sensibilidade, doutor Evandro? Tem uma grande possibilidade, porque quando você faz esse esvaziamento da mama, você retira tecido mamário, mas você tem um comprometimento de vasos, comprometimento de inervação, que é o que dá a sensibilidade. Então isso tem que ser explicado para a paciente, né? Ela tem que ser alertada dessa possibilidade. Se a mama for um órgão sexual que para ela seja de suma importância, isso tem que ter um peso
maior, né, nessa avaliação. Então, acho que esclarecimento para ela, quanto mais esclarecimentos forem dados para essa paciente, mais ferramentas ela vai ter para essa tomada de decisão. Então, acho que isso que é o papel de nós, como médicos, nas diversas áreas, fornecer. Assim, você tem que fornecer para aquela paciente todas as possibilidades de tratamentos e, dentro de cada tratamento, os seus prós e os seus contras, para ela poder tomar a decisão dela de uma maneira adequada, né? Doutora Adriana, esse teste que a Angelina Jolie fez é um teste que custa, tem um valor bastante alto, né? Esse teste é um teste caro, mas mais importante do que ser caro é que ele não é um teste que você pode fazer independente da tua história. Porque o teste ele vai fazer a detecção das mutações principais em relação ao câncer de mama. Mas existem várias mutações que não são triadas nesse teste. Então, por exemplo, o teste custa R$7.000. Quando você faz o teste, tu procura ter 3 mutações específicas. Se no teu familiar que teve câncer de mama, aquela era a mutação, ele pode ter passado para ti. Mas se porventura, naquela tua família, o tipo de mutação seja diferente dessa, ela vai fazer o teste, vai gastar R$7.000, o teste vai ser negativo, e ela vai ter a falsa sensação de que ela não tá sob risco, quando na verdade a história familiar dela mostra que ela está. E aí, qual é o próximo passo? Então, eu acho que o ideal seria a gente identificar as pacientes de risco, e digo de novo, as pacientes de risco são pacientes com vários parentes comprometidos, com vários parentes comprometidos por câncer de mama e câncer de ovário, então são doenças ligadas. Em cada 10 pacientes que são diagnosticadas com câncer de mama, apenas esse câncer é genético. Então, todas as vezes que a gente diagnostica um câncer de mama em uma mulher, a preocupação dela é com as filhas. A preocupação das irmãs começa a acontecer, das outras mulheres da família. Só que precisa ficar bem claro que aquela doença de mama que aconteceu só naquela mulher não é genética. Ela foi provocada por uma série de fatores, muitos dos quais a gente não conhece, mas que são fatores do ambiente. Então, a mutação genética que você tem, que você herda para suas filhas, ela mostra que existe quando, no heredograma, na história da família, tu começa a detectar várias pessoas com a mesma doença. Então, a paciente que tem um familiar comprometido por câncer de mama, ela tem que procurar orientação com certeza, mas ela não tem que ficar apavorada com medo da genética, porque não é assim que funciona. Né? Para você que é especialista, né, no assunto, algumas pessoas dizem que o câncer pode ter uma ligação direta com o lado emocional, com tristeza, né? Enfim, e outras questões também, amargura. O que você pensa sobre isso? Então, existem, assim como a gente identificou que existe um tipo de câncer de mama que é transmitido geneticamente, a gente também identificou que existe uma série de fatores que fazem parte do cotidiano da mulher, que induzem ao câncer de mama. Você falou do ambiente, né? Quais são esses fatores, então? Assim, por exemplo, hoje em dia a gente vê que as mulheres são submetidas a um estresse pela pressão no trabalho. Por conta do trabalho, elas amamentam menos os filhos, elas têm filhos mais tarde. Como elas são muito orientadas a respeito do bem-estar e qualidade de vida, elas usam reposição hormonal por um período prolongado. Elas trabalham muito, não se alimentam adequadamente, comem qualquer coisa. Trabalham muito, não conseguem fazer exercício, são sedentárias. Então, existe uma série de coisas que faz parte do viver bem que protegem contra o câncer de mama. Eu chego a achar que é mais importante que a paciente se oriente em relação à qualidade de vida que ela tem, a gente bate muito nessa tecla, do que ficar preocupada fazendo exame de 6 em 6 meses, sendo que ela não é de risco. Então, se houvesse uma mudança no sentido de vou me alimentar adequadamente, vou trabalhar com um equilíbrio entre minha vida pessoal e minha vida no profissional, eu vou fazer exercício físico, eu vou ter os meus... se tivesse um equilíbrio nesse sentido, as chances dela com certeza seriam menores. Betina, falando de alimentação, né, e de câncer, quais são os alimentos? Você no começo citou, né? Tem alguns alimentos que podem ajudar na prevenção do câncer. Quais são esses alimentos? A gente tem uma série de alimentos que poderiam ajudar na prevenção do câncer, entre eles o rei, talvez em primeiro lugar seria o brócolis, né? Que é um campeão por ter tanto indol transcarbinol quanto sulfurfano, que são duas substâncias extremamente protetoras contra câncer de mama e também vários outros tipos de câncer, como câncer de tireoide. Mas aí sendo ingerido todos os dias? O ideal é que você consuma. A melhor forma de consumir esses nutrientes do brócolis é quando ele é cozido 3 minutos no vapor, pelo menos 4 a 5 vezes na semana.
Mas você tem, além do brócolis, você tem outros alimentos que são da família do brócolis, que a gente chama de crucíferas, que também tem uma grande parte dessas substâncias, como a couve de Bruxelas, a própria couve, a couve-flor. Então, são alimentos também que ajudam na prevenção de vários tipos de câncer. O chá verde também tem sido apontado como um protetor para alguns tipos de câncer, né? Bebidas muito quentes podem piorar o risco de câncer, mas o chá verde auxiliaria. E o mais importante é trocar sua alimentação por uma alimentação orgânica. A maior parte dos cânceres, eles são responsivos a um hormônio chamado estradiol. E existem várias substâncias que se ligam nesses receptores de estradiol, que são chamados xenoestrógenos. Essas substâncias que estão na nossa alimentação do dia a dia, que são muitos dos agrotóxicos, que são as substâncias que diminuem o crescimento então de fungos e de parasitas nas plantas, que acabam causando intoxicação e podem potencialmente, segundo vários estudos, auxiliar no aparecimento desse câncer de mama. Outra questão é o plástico, que está muito inserido na nossa alimentação. Substâncias derivadas do plástico, como bisfenol A e fitalatos, também estão provados cientificamente que poderiam também ser parte dos causadores do aparecimento desse aumento da incidência desse câncer de mama. Selo sem bisfenol, mas os fitalatos eles ainda estão presentes. Então você já não tem bisfenol, que é um dos piores componentes do plástico, mas ainda tem fitalatos. Então, tomar alguns cuidados, não comprar alimentos gordurosos em plástico, não aquecer nada dentro de plástico em micro-ondas, não colocar comida quente dentro de plástico. Um alimento pode ser aquecido dentro de plástico, independente do... Você tem vidro, você tem cerâmica, você tem outras opções onde você pode fazer esse aquecimento tranquilamente, né? E onde você não tem essa contaminação. É só depois de frio, sim, a contaminação é infinitamente menor. Entendi. Gente, vamos cuidar da alimentação, né? Fazer atividade física para prevenir várias doenças, como a gente vem sempre falando. Doutor Evandro, na cirurgia reconstrutora das mamas, sempre é colocada uma prótese ou não precisa? Não, você tem outras técnicas, né, para reconstrução de mama, em que você utiliza a própria partes do corpo da paciente, como, por exemplo, o excesso de gordura abdominal, né? Pode ser preenchido. Pode ser usado para reconstruir a mama. Mas as próteses acabam sendo o método que se utiliza com mais frequência, isso tanto a nível de Brasil como a nível mundial, pela facilidade da técnica e hoje em dia pela melhora que a gente teve em relação aos produtos, às próteses, até pelos próprios resultados, né? Uma cirurgia de reconstrução de mama que você faz, por exemplo, com uma transposição da gordura abdominal para a mama, uma cirurgia que demora mais ou menos umas 4 horas, 4 horas e meia, com um grau de complicações, de morbidades muito maior. Uma cirurgia de reconstrução com prótese, uma cirurgia que demora 1 hora, às vezes até menos. Mais rápido. Né? Com menos agressão para aquela paciente, né? Então, a tendência está se migrando mais para a reconstrução com prótese, né? Doutora Adriana Freitas, a tua última recomendação, então, para as mulheres que estão nos assistindo em relação a tudo isso que nós conversamos hoje. Então, eu acho que o mais importante é, caso ela se julgue uma paciente de risco, porque a história familiar dela a leva a isso, procurar um especialista que seja um especialista adequado, vai avaliar a história dela e vai ver se ela realmente, a preocupação dela procede. Agora, para as mulheres no geral, o câncer de mama é a doença mais frequente das neoplasias entre as mulheres. E é a segunda causa de morte entre as mulheres, só mata menos do que as doenças cardiovasculares. Então, no geral, as mulheres deveriam se cuidar. Fazer exame mesmo antes dos 40 anos, fazer a mamografia, de quanto tempo? Então, hoje em dia, isso é um assunto polêmico. Mas hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza que a partir dos 40 anos a mamografia seja feita anualmente. E, se necessário, ela faça um ultrassom complementar. Isso é o especialista que vai julgar. O único exame com reconhecido potencial no rastreamento é a mamografia. Muitas vezes a paciente, por conta da dor, que é um exame desconfortável, ela julga que ela pode abrir mão do exame. Porque existe um exame mais fácil, que é o ultrassom de mama, que vai doer menos, só que não são exames que são não é possível substituir um pelo outro. A mamografia é o exame principal. A fase inicial do câncer de mama, que a gente chama de carcinoma in situ, só é vista na mamografia. Então, ela não pode abrir mão desse exame. Então, a orientação seria que ela procure especialista caso seja de risco, caso não seja de risco, que ela vá ao ginecologista. Que seja solicitada a mamografia, a princípio, nos dias de hoje, que seja solicitada a mamografia com intervalo anual, se necessário, seja feita a ultrassonografia.
E cuida da qualidade de vida, né? Com certeza. Doutora Evandro, muito obrigada pela sua participação. Doutora Adriana, agradeço também a Lara, viu? Prazer tê-los aqui no nosso programa.